Olá, estamos aqui mais uma vez estudando a Palavra de Deus, a Bíblia. E hoje veremos o capítulo 5 de 2 Reis. Vamos aos pontos de destaque. Primeiro deles, Naamã, que era general do exército da Síria, ele foi até Eliseu cheio de expectativas. Afinal, ele era leproso e havia ouvido dizer que Eliseu poderia curá-lo da sua lepra, uma doença considerada incurável naquela época. Então, alguém que não tinha esperança nenhuma agora passa a ter esperança de cura. Só que ele se decepcionou porque o profeta Eliseu, aquele que ele botava toda a sua fé, nem saiu para recebê-lo. Mandou apenas uma mensagem de longe. Ele havia criado uma imagem perfeita de como a cura se daria. Isso está descrito aí no versículo 11. Mas lhe foi pedido para que se lavasse no barrento Rio Jordão. Então, ele indignado foi embora, reclamando, falando: poxa, eu vim até aqui, tantos rios de águas límpidas que havia lá na Síria, por que eu vou me banhar nesse rio barrento? Só que precisou os seus oficiais lhe chamarem a razão. O que era algo tão fácil, simplesmente se banhar. Ele não havia vindo por causa da cura, e a cura estava a 7 banhos de distância. Por que não fazer isso que parecia tão fácil? Mas a verdade é que não era tão fácil assim, porque era necessário quebrar o seu orgulho e deixar de agir da sua própria maneira. Alguém que dava ordens a todas as pessoas, agora recebe uma ordem contrária à sua vontade. Mas ele se submeteu e fez. No segundo ponto, nós vemos que depois da cura, Naamã retorna e reconhece perante o profeta que somente o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. E ele insiste para que Eliseu aceite um presente, mas que Eliseu vai recusar terminantemente, inclusive com juramento perante o Senhor. Por causa da recusa é que Naamã vai pedir terra para oferecer sacrifícios ao Senhor na sua própria casa, porque ele aceitava ao Senhor Deus de Israel como o seu Deus, como o único Deus verdadeiro. Então aquela cura serviu como prova de salvação para aquele homem. Ele reconhece que Deus havia salvo a sua vida e queria devotar a sua vida a esse único Deus, que havia feito isso sem pedir nada em troca. E no terceiro e último ponto nós vemos que foi por causa disso é que Deus castigou tão duramente a Geazi, servo de Eliseu, por ter ido atrás de Naamã pedir prata e roupas. Ele roubara a honra que era devida somente a Deus e manchara a lição que Deus desejara dar a Naamã, de que ele não era como os deuses que Naamã conhecia ali na sua terra, um Deus que fazia trocas com aqueles que o serviam, mas sim alguém que dava gratuitamente, sem pedir nada em troca, as suas bênçãos. E fora o juramento que Eliseu havia dito que não aceitaria, agora Geazi vai dizer que Eliseu mudou de ideia. Que homem de palavra era esse? Mau testemunho. Então Geazi pensara em seu coração que Eliseu fora generoso demais, mas porque mesmo trabalhando para Eliseu na presença de Deus e vendo tantos milagres como são relatados aqui no livro de 2 Reis, ele não se entregara completamente a Deus e se vendeu por tão pouco. Afinal, Naamã levara 340 quilos de prata e 72 quilos de ouro. Na sua Bíblia pode estar descrito como talentos, mas um talento custava aproximadamente
pesava aproximadamente 34 quilos. E Naamã também tinha levado 10 vestes. E ele só pegou uma parte, ou seja, 2 vestes das 10 e 68 quilos de prata. Isso porque Naamã havia insistido, afinal ele havia pedido apenas 34 quilos de prata, apenas um talento. Ele não pediu nada do ouro, apenas 10% ali da prata, 20% das vestes. Tão pouco para perder a sua salvação. E isso a gente precisa refletir também, por quanto nós talvez não estamos vendendo a nossa alma, a nossa salvação. Talvez é uma pequena coisa, um pecado que a gente se recusa a deixar. Tão pouco, em troca de tanto que Deus nos promete, a vida eterna. Vamos refletir nisso.